os artigos 82 a 97, das despesas, honorários advocatícios e das multas. Texto e narração de José Tessainer. O artigo 82 estabelece, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Parágrafo 1º. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Comentar. Tudo tem um custo, também o processo. Há o custo dos prédios onde se processam os atos judiciais, o dos juízes e dos servidores da justiça, o custo dos peritos e o dos advogados. A maior parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos contribuintes dos tributos. Apenas uma pequena parcela é cobrada dos usuários dos serviços forenses. A essa parcela refere-se o artigo 82, que descreve 3 situações: a do beneficiário da gratuidade da justiça, isento de pagamento, a das partes, que devem efetuar o pagamento das diligências que requerem, a do vencido, que paga ao vencedor as despesas que este haja suportado. Não só a pessoa física pode ser beneficiária da justiça gratuita. Nos termos da súmula 82 do STJ, faz uso ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O artigo 95 excepciona a regra de que incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a atos determinados pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, estabelecendo que, no caso de perícia determinada de ofício, o adiantamento será rateado entre as partes. O artigo 83 trata dos casos em que o autor, residente no estrangeiro, deve prestar caução para garantir o pagamento das custas e dos honorários da parte contrária. A caução, quando exigível, constitui pressuposto processual. O artigo 84 define as despesas do processo, que abrangem as custas dos atos processuais, inclusive a remuneração do assistente técnico e a indenização mediária da testemunha. Observe-se que, no sistema do Código, despesas processuais e honorários advocatícios não se confundem. Seu parágrafo 1º estabelece que são devidos honorários advocatícios não só na ação, mas também na reconvenção, no cumprimento da sentença, na execução e nos recursos. Os parágrafos 2º a 10 do artigo 84 estabelecem os critérios para a determinação do valor dos honorários advocatícios devidos pelo vencido ao vencedor, esclarecendo que, no caso de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, excluindo honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a fazenda pública, mediante precatório, desde que não impugnada. A expressão fazenda pública designa os entes da administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como suas autarquias e fundações. São causas de valor inestimável aquelas em que não se busca benefício patrimonial imediato, como as relativas aos direitos de personalidade, estado e capacidade das pessoas, filiação, divórcio, anulação de casamento, interdição, emancipação. O parágrafo 11º do artigo 84 possibilita a majoração, no recurso, dos honorários advocatícios devidos pelo vencido, observados, porém, os limites estabelecidos para a causa, o que deverá levar os juízes de primeiro grau a não os fixarem no valor máximo permitido, exatamente para que possam ser majorados em caso de recurso. O dispositivo incide somente no caso de não ser conhecido ou de ser improvido o recurso interposto pelo vencido. Quem venceu no primeiro grau de jurisdição, por suposto, não foi condenado em honorários advocatícios e,
se vencido no segundo grau de jurisdição, não sofrerá majoração de inexistente condenação em honorários, o que não impede o tribunal de, ao fixar o valor dessa condenação, levar em conta também o trabalho desenvolvido pelo vencedor com o recurso. O parágrafo 12º do artigo 84 esclarece que a condenação em honorários advocatícios é cumulável com outras condenações. O parágrafo 13 do artigo 84 manda acrescer ao principal devido pelo réu as despesas processuais e honorários advocatícios a que seja condenado na subsequente execução. Os parágrafos 14 e 15 do artigo 84 esclarecem que os honorários decorrentes da sucumbência constituem direito do advogado ou da sociedade de advogados da parte vencedora, tendo natureza alimentar e gozando dos privilégios outorgados ao salário dos empregados. No caso de sucumbência parcial, não cabe compensação de honorários, pois devidos a credores distintos. O parágrafo 16 do artigo 84 declara devidos juros moratórios sobre os honorários advocatícios, contados, no caso de condenação em quantia certa, desde o trânsito em julgado da decisão. O parágrafo 17 do artigo 84 esclarece que são devidos honorários advocatícios ao advogado que atue em causa própria. O parágrafo 18 do artigo 84 permite que o advogado reclame por ação própria os honorários advocatícios, se omissa a sentença, o que era negado pela súmula 453 do STJ. O parágrafo 19 do artigo 84 deixa certo que os advogados públicos podem fazer jus aos honorários da sucumbência na forma estabelecida na lei própria. O artigo 86 trata da divisão proporcional das despesas processuais no caso de sucumbência recíproca. O artigo 87 trata da divisão das despesas e honorários advocatícios nos casos de litisconsórcio. Os artigos 88 e 89 dispõem sobre o rateio das despesas, respectivamente, nos processos de jurisdição voluntária e nos juízos divisórios sem lide. O artigo 90 dispõe sobre as despesas processuais e honorários advocatícios nos autos de autocomposição, a saber, nos casos de desistência da ação, renúncia do autor ao seu direito, reconhecimento pelo réu da procedência do pedido e transação. O artigo 91 trata das despesas dos atos processuais requeridos pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, que serão pagas ao final pelo vencido, e das perícias requeridas por entidade pública. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, o pagamento ou depósito em cartório das despesas e honorários a que o autor foi condenado constitui pressuposto processual para a renovação da ação. É o que decorre do artigo 92. O artigo 93 estabelece que as despesas decorrentes do adiamento ou repetição de atos ficam a cargo de quem, sem justo motivo, lhe haja dado causa, inclusive o juiz. Observa Carreiro Alvim que dificilmente o juiz vai condenar a si próprio. O artigo 94 dispõe sobre as custas devidas pelo assistente, quando vencido o assistido. O artigo 95 trata do adiantamento dos honorários do perito e do assistente técnico. O artigo 96 estabelece que o valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverte em favor da parte contrária. O valor das sanções impostas aos serventuários pertencem à União ou ao Estado. Finalmente, o artigo 97 permite a criação de fundos de modernização do Poder Judiciário, beneficiários dos valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União ou aos Estados. Fim deste episódio. Até o próximo!